Sonhos da Erim, parte 5. Os anjos caídos e as diretrizes de Satanás. Continuação. Ele, Enoque, estendeu a mão e me puxou para mais perto, a fim de que eu enxergasse com maior clareza. Vi então que Deus não estava chateado com os anjos, mesmo que estivessem pedindo por perdão para si e para seus filhos, mas estava entristecido porque eles estavam tentando usar Enoque para interceder por eles. Uma intercessão era um papel que os anjos caídos deveriam ter conhecido, não ser permitido na hierarquia celestial. Quando Enoque entregou esta mensagem, eu vi o Senhor enviar os 7 arcanjos, dos quais Satanás foi uma vez junto com um grande exército para ajudar. O Senhor deu o comando para enviar os anjos sobre o solo por um tempo de julgamento mais tarde. Um dos anjos caídos estava extremamente zangado com isso e parecia ser um líder dos demais. Enquanto a raiva queimava e o luto ultrapassou-os, lamentaram que já não iriam desfrutar as crianças que tinham gerado e amavam. Apesar de toda a sua maldade, os anjos, de alguma forma, aprenderam a amar seus filhos maus, conhecidos como os Néfilins. Então eu vi anjos celestiais destruindo os filhos deste anjo líder. Ele ficou ainda com mais raiva do que o resto e por isso foi preso mais cedo que os outros. Quase todos os anjos caídos foram encarcerados em cativeiro e seus descendentes foram marcados por destruição, alguns imediatamente e alguns em uma data posterior. Vi então Satanás e notei que ele era o mesmo espírito que estava sobre a serpente no jardim. A ele agora tinha sido concedido o privilégio, como uma serpente, de deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Esta serpente, ou Satanás, odiava as mulheres, ainda mais por causa de sua maldição, e porque ela foi feita por Deus e não criada como Adão. Na verdade, Satanás desprezava as mulheres, ainda mais do que os homens. Ele não foi influenciado com luxúria por elas, como os outros anjos caídos, que reconheceram sua beleza como Adão fez. Satanás era arrogante. Satanás não lutou durante a batalha com os outros anjos caídos e seus filhos gigantes. Em vez disso, ele sentou-se na fenda de uma rocha acima da batalha. Como resultado, o Senhor decidiu dar temporariamente a ele a responsabilidade da terra. A área em que ele se sentou para ver a batalha era vermelha como argila, neste vale em particular. Uma vez dado o encargo, Satanás colocou-se em um trono terreno semelhante como uma imagem menor de Deus. Então Enoque mostrou-me os pensamentos de Satanás, e ele queimava com ódio, porque o Senhor tinha o poder que ele cobiçava. Eu vi um dos anjos do exército do Senhor darem a Satanás um conjunto de encargos como leis e perímetros escrito em um pergaminho. Vi então Satanás fazendo a petição a Deus que, se ele fosse agora governar esta terra, que a ele tinha sido dada, fosse autorizado a ser onipresente como um Deus e com a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus não apenas negou essa solicitação, como só era permitido deslizar para frente e para trás e só tomar a forma de outras formas. Não só isso, mas ele permaneceria réptil de sangue frio como gelo. Então Satanás pediu um governo para ajudá-lo. Eu vi que o Senhor estava com raiva, pois sabia que ele estava tentando enganá-lo.
Enquanto o inimigo pensou em si mesmo, suas palavras eram lidas e escritas em uma página por Deus, e todos os seus maus pensamentos eram visíveis no céu. O Senhor então respondeu, dizendo a Satanás que o curso de cada um de seus filhos e a sua criação deve ser determinado por ele, e somente ele. Deus não somente não permitiu que Satanás tivesse liberdade sobre os filhos de Adão, mas também que a conduta de cada homem fosse determinado pelo próprio Senhor, e o inimigo estaria sujeito às suas leis. Satanás teria, então, de apelar para Deus em seus tribunais, a fim de infligir julgamentos nos filhos que o Criador tinha escolhido como sua marca, antes de seu nascimento. Satanás se acendeu com ira quando ele percebeu que Deus não havia concedido a ele o que pediu. Mais uma vez, disso estava agora o restringindo ainda mais. Seu plano era eventualmente colocar o homem contra Deus e uns contra os outros, para que o Senhor o rejeitasse e determinasse que fossem muito corruptos para o céu e salvação, tirando assim de Deus os filhos que ele amava. Após esse tempo de tristeza, vi Satanás escolher vários humanos para governar com ele. Eu, então, ouvi procurar a descendência remanescente dos anjos caídos para revisar suas fundações originais. Mesmo que eles tivessem sido confinados e trancados debaixo da terra, ainda poderiam se comunicar. Enquanto Satanás trabalhou a terra, o mal começou a se multiplicar muito rapidamente. Agora, por fim, não havia um ser humano que parecesse ser bom, porque quase todos estavam agora sob seu domínio. O Senhor Deus do seu trono, em seguida, decidiu que todas as criaturas vivas tornaram-se corruptas e que era hora de destruir a terra. No entanto, Deus ainda tinha comunhão íntima com Enoque, pois concedeu-lhe graça, bem como a sua descendência. O Senhor manteve Enoque com ele, e vi que a duração da vida do ser humano, homem, ficou mais curta. A morte foi acelerada como os primeiros meios de controlar o mal. Deus havia encurtado os dias do homem e, portanto, a influência do mal. O Senhor então separou Noé e sua família também. Quando o véu da terra foi levantado, as chuvas vieram. Antes disso ocorrer, e principalmente em pares, cada uma das criaturas terrestres de Deus veio para uma arca que havia sido construída para suportar a vinda da inundação, o dilúvio. Quando o dilúvio cobriu a terra, eu vi o Senhor moldá-la, separou as massas de terra, uma vez unidas. Ele as quebrou, dividindo-as em regiões, enquanto a inundação continuou. Quando estas massas de terras foram separadas, vi que os anjos caídos em suas prisões foram separados juntamente com a terra. De fato, o Senhor estava separando-os mais distantes, a fim de impedir deles se comunicarem. Eu então percebi que os templos erguidos pelos anjos caídos para si mesmos eram sobre as áreas onde eles foram sepultados debaixo do chão, até o julgamento, e eram um tipo de marcador. Eu então vi a chuva parar e as águas recuarem nas fendas ou pontos da grade de divisão da terra. Cada ponto desses era uma massa de propriedade para os anjos caídos. E a terra foi agora dividida em continentes, ainda mais separados por uma grade de linhas de falhas nos pratos platônicos da terra. Literalmente, ao colocar essas linhas de falta nos pratos platônicos da terra, Deus estava dizendo aos anjos caídos que eles eram culpados. Assim, essas falhas eram seus limites
e marcaram seus territórios. Em seguida, cada um dos herdeiros restantes dos anjos caídos vagavam pela terra, devorando-a sobre as regiões de seus pais, exercendo suas práticas de seus pais até o dia em que o Senhor virá. Os Nefilins não foram completamente apagados, e eles, juntamente com os seus descendentes, demônios, poderes e principados, governam e destroem a terra hoje. O Senhor. Erim, você deve agora descansar um pouco, mas coragem e escreva claramente o que lhe foi mostrado. Eu me curvei ao Senhor em agradecimento. Chorei quando ele não podia olhar para ele diretamente, devido ao brilho de sua glória. Mas ele sabia que eu o amava com todo o meu coração e estava assustada com o que me foi mostrado. Enoque e Elias, juntamente com os anjos, me acompanharam até o portal. Uma vez lá, Enoque derramou um pequeno vaso de óleo em minhas mãos, e Elias derramou óleo sobre a minha cabeça. Enoque, em seguida, falou comigo sem palavras. Enoque, Erim, eu sei que nada disso faz sentido para você agora, mas em breve isso vai ficar claro quando você começar a ver tudo isso. Comecei a chorar e o anjo veio e enxugou minhas lágrimas com um pequeno pano de linho. Enoque, o véu está prestes a ser levantado e haverá grande medo. Você e outros têm que espalhar as boas novas sobre o amor do Senhor e o que os espera, e para perseverarem até o fim. Sei que você tem perguntas. Lembre-se que nem toda palavra que saiu da nossa boca foi bem recebida também. Enoque olhou para Elias e ambos sorriram um para o outro em acordo. Enoque, minhas palavras foram autorizadas a serem removidas da Bíblia original para este momento posterior, e o sinal de que estava uma vez lá são as referências ao livro de Enoque no livro de Deus. Agora eu sou capaz de ver desta vez porque as palavras que o Senhor deu para ajudar os seres conhecidos, os grandes mistérios. Você se lembra quando nos viu antes? Erim, eu estava chorando. Sim, lembro. Enoque, o Senhor nos enviou a dizer-lhes para continuar a sua jornada e para remover os obstáculos que a estavam impedindo tudo o que o Senhor tinha desejado para a sua vida. Você era uma pessoa do mundo, mas agora é uma filha de Deus. Você anda entre nós, em lugares altos, e é amada pelo Rei. Muitos de vocês, como nós, nunca verão a morte. Isto é uma bênção, e outros irão testemunhar disso, mas não vai acontecer como alguns esperam. Oh, sim, mais uma coisa. Lembra do anjo caído com o dom de calendários? Erim, sim. Enoque, será que deu para você ver qual calendário era o calendário de Deus? Erim, acredito que sim. Enoque, Erim, mude a sua perspectiva. Observe Israel e lembre-se do calendário hebraico. Agora, volte para seus marcadores e os olhe em termos deste calendário. Vá, retorne e lembre-se que Israel é o seu marcador e o inimigo mais odiado por estes anjos caídos. E em segundo lugar é a noiva. Também o que ocorre após a neve e o que você procura. Erim, sinais da primavera como as flores. Notei então que Enoque era muito bonito como Elias. Eles também eram tão maravilhosos e tão cheios de amor e conhecimento, pois ambos tinham andado intimamente ao lado do Senhor.
Enoque apertou a minha mão e Elias apertou meu ombro, enquanto ambos se viraram para voltar para a santa comunhão com o Senhor. Enoque: vamos vê-la novamente, Erim. Eu estava tão feliz com isso. Um dos anjos com asas em seguida cumprimentou-me no portal. O anjo: Erim, muito tem sido modificado ao longo dos anos, até mesmo quando a hora do dia começa e termina. Israel é o seu marcador para os sinais da volta de Jesus. O Senhor pede que, mesmo que você duvide da ordem, que você escreva isto exatamente como você viu. Isso. Não escute aqueles que querem fazer você virar para a esquerda ou para a direita, porque eles não viram o que lhe foi mostrado. Eles não podem falar e o Senhor irá mantê-los longe de você. Quando a trombeta soar, nem todos estarão prontos e muitos irão se surpreender. Ore por essas pessoas. Há muitas referências, porque agora a palavra começará a ser iluminada como nunca antes. O corpo de Cristo será um só. A você tem sido dada o dom de um vidente, e você deve escrever o que vê. A outros serão dados dons de discernir e testemunhar. Não tenha medo, coragem, porque uma lição de Elias a espera. Aprenda mais sobre aqueles que oram sobre você. Salmo 82 é uma referência que fará sentido juntamente com Salmo 83. Salmo 39 e 40 são um lamento para este tempo que há, uma mensagem no Salmo 41. Então não vire a página. Salmo 104 é confirmação do que a você foi mostrado e é uma boa mensagem. Agora, compreenda as raízes das práticas malignas e fique longe delas. Buscai ao Senhor com todo o seu coração e alma, e não dependa do seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele fará o seu caminho claro, mesmo quando está escuro e há neve. O anjo apertou minha mão e colocou um chalé sobre mim. Esta série de sonhos ocorreu ao longo de 3 noites, juntamente com esta mensagem pessoal. Tem havido uma paz milagrosa e uma cobertura de amor sobre mim e sobre meus filhos nesses dias. O inimigo está longe de mim e o único problema tem sido a minha própria preocupação e minha carne. Eu oro para isto te edificar e que o manto do Senhor esteja com todos aqueles que são abençoados pelo Senhor. Que você tenha paz sobre suas famílias, enquanto esperamos pacientemente pelo retorno do Senhor para a sua noiva.